minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, meus internautas e irmãos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Jonias, lição 7 do quarto trimestre de 2016, editora Betel. O tema: Levitas ontem e hoje, a crise de identidade. Lição 7, direcionada para o dia 13 de novembro de 2016. Texto áureo. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. 2 Crônica 29:5. A verdade aplicada. A verdadeira motivação dos levitas era o serviço da casa de Deus. Objetivos da lição: observar a confusão generalizada que se faz com a palavra levita, compreender quem eram os levitas verdadeiros, aprender a importância de servir ao Senhor em sua casa. Textos de referência: 2 Crônica 29, versículos de 1 a 4 e versículo 11. Meu querido irmão em Cristo Jesus, que navega na internet, na atualidade há um verdadeiro frenesi levítico, uma proliferação exacerbada de gente se autodenominando levita. Nessa nova mania há um disfarçado e perigoso pluralismo, todas as formas, pouca verdade. É o estereótipo em ação sendo apresentado, enquanto que o interior é deixado de lado. As ostentações polarizam a atenção. O íntimo, o verdadeiro, que está no interior, isso é deixado de lado. Nós vamos no ponto 1, semelhanças e diferenças. O que impera no desespero levítico da atualidade é uma tentativa infantil de imitação barata de algo que já teve seu tempo histórico definido. Na palavra de Deus, levita não era quem queria ser, mas quem nascia servo. Esse termo levita teve sua validade de outrora. O seu tempo já passou. Aliás, outrora, o verdadeiro levita era o servo, aquele que estava a serviço da causa de Deus, e não o artista apresentador. Nos subpontos 1, 2 e 3, o esvaziamento das palavras, semelhanças técnicas, diferenças teológicas, semelhanças físicas, diferenças espirituais. O esvaziamento das palavras. Muitos carregam o nome levita, mas a essência, adorador, se perdeu na doença do marketing e na loucura da multidão. A multidão busca o artista. O adorador é deixado de lado. O artista é colocado em evidência diante das plateias que efusivamente tentam agradar.
Ponto 1.2. Semelhanças técnicas, diferenças teológicas. A epidemia pirotécnica dos shows inverte os valores, formando outra tribo de levitas, os estrelares. Aqui é o artista em ação. A palavra pirotecnia significa lidar com fogos de artifícios ou explosivos para entreter aqueles que assistem. O adjetivo pirotécnica diz respeito à pirotecnia. É a forma explosiva, atrativa, pitoresca, luminar, de agradar aqueles que estão assistindo algo. Hoje, na liturgia dos nossos cultos, o que agrada é a forma externa. O perfil eletrizante estereótipo. Aquilo que está no exterior. As técnicas, as camisas, os uniformes que padronizam o comportamento, as palavras de ordem, a organização externa chama atenção. O interior é desprezível, é desprezado. Semelhanças físicas, diferenças espirituais. A tentação das aparências, infectada pelo vírus teatral da máscara, gera um conflito. Gente que se divide em várias. Enquanto louva é uma coisa, fora do louvor é outra. Necessitamos hoje de simplicidade e não de ostentações. A preocupação aqui é com as semelhanças, com as aparências, que está infectado pelo vírus teatral da máscara, que gera um conflito. As pessoas se dividem em várias. Enquanto está louvando, é uma coisa. Depois que sai do louvor, é outra. Na liturgia dos cultos, é um comportamento. Fora da liturgia dos cultos, é outro comportamento. Lá na igreja, parece mais um anjo de asas azuis ou verdes do que um ser terrestre. Quando sai fora, é um verdadeiro inferno ambulante. Ou seja, o interior não bate com o externo. As apresentações, as semelhanças físicas de algo que parecido com o verdadeiro, com o genuíno de outrora, está distante do cerne da questão. O interior não bate com o externo. A verdadeira adoração não está em evidência. O que está em evidência é a forma externa, é a ostentação, é o perfil de beleza eletrizante das bandas, dos sons dissonados que agradam o ouvido, das melodias requintadas e técnicas que dá o embalo do apetite carnal. O que agrada é a forma organizada de ostentar. O artista, à frente das plateias efusivas, agrada quando apresenta formas externas, quando apresenta uma maviosa voz, quando apresenta um conjunto musical agradável ao ouvido. Na parte 2, levita como marca de legitimidade. O século XXI é escravo das marcas.
Tudo tem sua etiqueta na busca alucinante por legitimidade. As pessoas estão na marca, na etiqueta. Elas buscam legitimidade, se inspiram em realidades que possam lhe garantir legitimidade, que possa ser visto, que possa ser atrativo, que alguém possa olhar e possa dizer: opa, aqui tem marca, aqui tem valor. Vamos ver isso? O problema do ego, a doença da superioridade, o perigo da distorção, o desrespeito à palavra. E no ponto 2.3, a crise dos holofotes, o terrível medo do esquecimento. Vamos então. O problema do ego, a doença da superioridade. Levitas que se julgam no patamar elevado de espiritualidade e não acatam ordem de ninguém por se acharem privilegiados e fartos do ensinamento. Veja, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, eles estão fartos do ensinamento, fartos das orientações, fartos de tudo, se acham privilegiados, se acham superiores. O comentarista chama doença luciferiana o ego. Quer dizer, o ego é o princípio fundamental de todo desentendimento, de todo pecado. Luciferiano quer dizer pertinente a Lúcifer. É verdade. O ego é o princípio de todo mal. É uma doença de superioridade. As pessoas querem, quando se dizem levitas, serem superior aos outros, aos demais, apresentam uma santidade acima da média, por cantar num conjunto, por louvar, por ter uma maviosa voz, se acham privilegiadas essas pessoas e se acham levitas. O perigo da distorção, o desrespeito à palavra. Bom, aqui, a distorção é a digressão da realidade, sair da rota. O versículo bíblico quer dizer uma coisa e você está interpretando outra. Vamos ver isso? O maior erro que o cristão pode cometer é basear suas práticas em versículos isolados. O diabo fez isso no deserto com Jesus. O diabo citou a Bíblia para Jesus, citou versículos isolados, tentou persuadir Jesus no deserto, citando a Bíblia Sagrada com versículos divorciados do contexto. Isto é um perigo muito grande. Nós precisamos respeitar as regras homiléticas. Uma das regras homiléticas é que o texto é entendido pelo contexto. O versículo bíblico isolado não garante a genuinidade da interpretação. Precisamos estabelecer uma relação do versículo com outros versículos. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Não se pode basear num texto isolado e arrogar para si a correta interpretação. A crise dos holofotes, o terrível medo do esquecimento. Muitos agonizam com medo de não serem notados, de caírem no esquecimento, buscando a todo custo os holofotes. O comentarista aqui ele é fulminante, atinge o cerne da questão. As pessoas querem ser o alvo das atenções, estão polarizando para si as atenções. Nas liturgias dos cultos, os que se dizem levitas querem ter o alvo das atenções, enquanto o culto se desenvolve. Na parte do louvor, as coisas vão às mil maravilhas. Quando acabou a parte do louvor, acabou o culto. Esses levitas, entre aspas, até saem do culto e vão fazer outras coisas, vão palestrar. O alvo são as pessoas que ministram o louvor. Isso em detrimento da pregação, em detrimento de outros
rituais que possam ser desenvolvidos no culto. Há uma necessidade interior das pessoas serem o alvo das atenções, os holofotes. Elas querem ser notadas, temem cair no esquecimento, buscando a todo custo ser o referencial. Quando fizeram um sucesso lá no mundo, passaram a vida toda e agora estão ficando no esquecimento, procuram as igrejas e passam a se dizer que são levitas e querem o alvo das atenções. Redescobrindo o servir. Segundo a lei mosaica, os levitas eram chamados para servir. Alguns de seus deveres eram levar a arca, nós temos isso em 1 Samuel capítulo 6, versículo 15, 2 Samuel capítulo 15, versículo 24, realizar vários serviços no tabernáculo, Êxodo 38, 21, capítulo 1, versículos 50 a 53, servir Arão e seus filhos, número 3, versículo 9, e capítulo 8, versículo 19. Nós temos uma farta referência bíblica atinente a servir. Os levitas eram as pessoas que estavam ao serviço da coisa santa. Essas pessoas da tribo de Levi não eram levitas porque queriam, mas porque eram chamadas. Aqui, o levita era um verdadeiro serviçal do povo e de Deus. A especificidade não era simplesmente abrir a voz e cantar ou tocar um instrumento, mas era servir, cuidar das coisas santas, levar a arca, fazer o serviço do tabernáculo de forma geral. Hoje, se varrer a igreja, não é levita. Levita é só quem canta no conjunto. Há um engano. Segundo a lei mosaica, os levitas eram chamados para servir. Não eram chamados para cantar, para tocar. Tudo bem, faz parte, mas não foi chamado para simplesmente cantar. Precisamos redescobrir esse vocábulo, servir, e entender que ser levita é servir. Aleluia. Vamos ver isso. A vida como serviço ao Senhor. Servir por amor e servindo além dos horários de culto. Então, vamos aqui. A vida como serviço ao Senhor. Ser levita não era apenas cumprir uma agenda de trabalho do templo e voltar para casa como um trabalhador normal, sem envolvimento de alma. Era saber que sua vida tinha sido escolhida por Deus. Oxalá os levitas odiados possam entender o ofício santo. Então, ser levita era ter uma vida de envolvimento com Deus. Não era simplesmente prestar um serviço lá no tabernáculo, prestar um serviço no templo e voltar para casa e ter uma vida promíscua. Não. Era um envolvimento completo. Aliás, essas pessoas, os levitas, substituíam o serviço e a responsabilidade dos primogênitos masculinos. Essas pessoas tinham a especificidade de interceder por estes responsáveis pela família, como os primogênitos masculinos que estavam a serviço. Eles tinham uma função específica de estar dedicados inteiramente. A palavra correta aqui seria a dedicação inteira a Deus. Os machos primogênitos eram oferecidos a Deus.
Eles estavam a serviço de Deus. Os primogênitos não podiam seguir uma rota qualquer, teriam que estar a serviço de Deus. Os levitas não serviam porque simplesmente fizeram uma opção, mas porque nasceram com a chamada para servir. Aleluia. Oxalá esses levitas odiernos possam entender o ofício santo. Se querem arrogar para si a palavra levita, que é uma palavra retrógrada, obsoleta, do ponto de vista teológico, interpretada de forma incorreta, quando se usa ou se interpreta um versículo isolado, desprovido da contextualização. Servir por amor. O amor requer os dons como equipamento necessário para o serviço aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Se você for observar, você vai ver o seguinte. Nesse contexto, nesse texto, que é um texto contextualizado ao longo da Bíblia, aqui o levita, aquele que se diz serviçal de Deus, está constantemente envolvido pelo ato do amor. Nós servimos aos outros, nós servimos a Deus. Nós exercitamos as nossas especificidades a Deus. E o cerne da questão é servir. Servir a quem? Aos outros. Servir a quem? A Deus. Não é agradar a nós próprios. Um levita que não serve por amor não pode ser servo de Cristo. Cristo foi exemplo, foi modelo do ato de servir. Servindo além dos horários de culto. Culto é uma expressão de louvor e gratidão a Deus em todo o tempo. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Ali diz: em todo o tempo estejam alvos os teus vestidos e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. É constante. A palavra correta seria perene, constante, sempre. O culto deve ser prestado a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Deus não está preso às nossas agendas, os nossos calendários, os nossos momentos exclusivos, que podemos somente naquele momento fazer algo para Deus. Não. Culto é uma expressão de louvor e gratidão a Deus em todo o tempo. Aleluia. Em qualquer lugar nós estamos louvando, nós estamos prestando um culto ao Senhor. No nosso trabalho, no nosso serviço, na estrada para onde vamos, na escola, na estrada para onde vamos à escola, em qualquer lugar, nas mais diversas regiões que nos deslocamos, nas nossas viagens, nos nossos contatos com os nossos consanguíneos, nos nossos contatos com aqueles que não conhecemos, nós estamos sempre prestando um culto a Deus. Aleluia. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quer dizer, uma vida santificada, uma vida na presença de Deus, e o óleo do Espírito Santo, que é a unção, precisa estar em nossa vida. Oxalá possamos entender esse mistério. Meu internauta, Cristo já cumpriu a lei. Não somos levitas, somos servos. Gratos a Jesus por ter derrubado os muros das diferenças. A palavra-chave não é levita, é servo. Jesus está em busca de verdadeiros servos. Ele não está em busca de estrelados, não está em busca de estrelatos, não está em busca de técnicos que exercitam a
pirotecnia que chama a atenção na liturgia dos cultos. Ele então não está voltado para a parte externa. Nós aprendemos nessa lição que Deus não olha o estereótipo, ele olha o interior. A verdadeira adoração, o verdadeiro louvor sai da boca dos simples. Ele está em busca destes, de servos, e não de artistas que possam polarizar a atenção da plateia na liturgia dos cultos através de mecanismos externos, como ostentação de uniformes, palavras de ordem, musicalidade atrativa, ritmos acelerados que possam agradar e despertar o apetite do embalo carnal. Não. Aprendemos aqui que ser um verdadeiro adorador é exercitar no interior a prestação do culto em qualquer momento. Amém. Questionário. Não poucos levitas que se julgam num patamar de espiritualidade sublime e infinitamente superior aos outros mortais. Como está essa gente? Resposta. Essa gente está infectado pelo vírus absurdo da arrogância. Veja bem, capítulo 4 e 8 de 1 aos Coríntios. Segunda lição, o que Deus procura? Ele procura servos. Filipenses 2 e 3. Cite um dever dos levitas: levar a arca. 1 Samuel 6, 15. 2 Samuel 15, 24. Quem a tribo de Levi deveria substituir? Todos os primogênitos do sexo masculino em Israel. Números capítulo 3, versículo 11 a 13. O que são os dons sem o amor? Sem o amor, a resposta é sem valor. 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor chamado. Que Deus nos abençoe.